Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito da paz, o Espírito da vida, o Espírito da misericórdia, da compaixão, o Espírito do perdão venha sobre todos os que participam desta live, seja agora ou logo mais, ou qualquer hora do dia, da noite, hoje, amanhã, qualquer dia, ela estará disponível para aqueles que têm ouvidos, para ouvir a palavra de Deus. Bem, ainda falando sobre o arrependimento, nós gostaríamos de meditar com vocês sobre uma palavra que Jesus disse e que é meio, digamos assim, distorcida pelos incrédulos. Quando Jesus disse: "Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento." Por que Jesus falou: "Eu quero misericórdia"? Aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Se as pessoas lerem esse texto e focarem apenas nessa palavra, elas vão dizer: não, eu não tenho que fazer sacrifício. Jesus falou para não fazer sacrifício. Eu não tenho que fazer sacrifício. Como se não precisasse se sacrificar para se arrepender. Não tem cabimento. Como que uma pessoa vai se arrepender sem sacrificar? Então, é preciso que a pessoa entenda o contexto. Por que Jesus falou aquilo? E o texto lá, você pode ler bem devagarzinho e procurando entender, em Mateus capítulo 9 e versículo 10, que diz assim: "E aconteceu que, estando ele, Jesus, referindo-se a Jesus, estando Jesus em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, os religiosos fariseus, os hipócritas", quando se fala fariseus, era uma seita separada dos judeus, mas a gente entende que aqui está se referindo a judeus hipócritas, ou aos hipócritas. E os hipócritas fariseus, que eu entendo assim, vendo isto, disseram aos seus discípulos: "Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores?" Publicanos, você já sabe, eram os cobradores de impostos que eram odiados pelos judeus. Odiados pelos judeus. Então ele fala: por que os seus discípulos, por que disseram aos seus discípulos, por que o vosso mestre come com os odiados publicanos, os inimigos do povo de Israel, porque cobravam impostos para César, para Roma? Por que ele come com publicanos e pecadores? Pecadores. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: "Não necessitam de médico os sãos, mas sim
os doentes. E então ele continua dizendo: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. É claro, óbvio que quando a pessoa lê, digamos, rápido, ou sem meditar, ou sem procurar entender ou aprender, que Jesus diz: aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Então, quando a pessoa lê assim rápido, ela sente logo aquela voz satânica, diz assim: está vendo? Não precisa fazer sacrifício, não. Mas como você vai ser batizado nas águas sem se arrepender? E para se arrepender, você tem que sacrificar a sua vontade. Você tem que sacrificar o seu mundo, seus desejos, suas vontades, suas cobiças, suas vaidades, enfim. Você tem que deixar de lado o que este mundo oferece para receber o que Deus oferece. O reino de Deus é de Deus. O reino deste mundo é do diabo. O reino de Deus, para você entrar nele, você tem que sacrificar a sua vida. Você tem que negar o mundo, você tem que sacrificar o reino deste mundo. Não tem como, impossível, uma pessoa se arrepender sem sacrificar este mundo. Por isso que primeiro, antes de se batizar nas águas, de ser enterrado, sepultado, a pessoa tem que sacrificar este mundo. Ela tem que se arrepender. Entenderam, minha amiga, meu amigo? Ela tem que se arrepender. Ela não pode ser batizada nas águas para cumprir um ritual, um mandamento, simplesmente, de Jesus. Não. Ela tem que se arrepender de coração, com toda a sua força, de toda a sua mente. E isso não é um sentimento, é uma atitude que requer você negar a sua carne, o mundo, o que o mundo oferece. O mundo oferece oba-oba, mas aquele que quer receber o Espírito Santo, quer ser salvo, quer ser dirigido pelo Espírito Santo, quer ter comunhão com Deus, tem que sacrificar o mundo. O mundo jaz no maligno. E quem ama o mundo, diz o texto sagrado, o amor do Pai não está nele. Então tem que sacrificar. Então, quando Jesus fala misericórdia quero e não sacrifício, por que ele falou isso para os fariseus? Porque eles estavam acostumados a fazer sacrifícios pelos seus pecados. Eles pecavam, iam lá, ofereciam um animal, pronto, o pecado estava perdoado. No dia seguinte, pecava novamente, oferecia outro animal e o pecado estava extirpado. Era assim. Então Jesus disse: não é isso que eu quero. Não é isso. Eu quero muito mais do que isso. Ele está falando do sacrifício que a pessoa normalmente faz por um objetivo do mundo. A pessoa tem que fazer um sacrifício pelo reino de Deus, não pelo reino do mundo. Então, esse sacrifício pelo reino deste mundo, não há necessidade. Tem que sacrificar pelo reino de Deus. E essa é uma realidade. Muitos sacrificam pelo reino deste mundo e conquistam. Só que conquistam por um tempo, depois perdem. Por quê? Porque antes de conquistar uma vida decente, abençoada, primeiro você tem que conquistar o reino dos céus, o reino de Deus. Não foi isso que Jesus falou? Ele disse assim, lá em Mateus 6, 33, diz assim:
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus é de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, tudo que você precisa vai ter. Então, aqui Jesus diz com clareza: eu quero misericórdia, eu quero que vocês façam o que eu estou fazendo. Eu sentei à mesa com os publicanos, os odiados, os rejeitados pela sociedade, e com os pecadores. Por quê? Porque eu não vim chamar justos. Os justos não precisam de médico. Os justos não precisam de médico, mas os pecadores, os doentes, os enfermos de pecados, carregados de pecados. Não é para essas pessoas que eu vim. Muito legal, muito. Jesus disse com clareza no versículo 12: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. E quem são os doentes? Os pecadores. E para que esses doentes sejam curados, é necessário que chegue até eles a palavra de Deus. A palavra de Deus cura a alma. A palavra de Deus cura a alma. A alma é satisfeita com a palavra de Deus. Tem a orientação de uma saúde vigorosa, uma comunhão perfeita com Deus. A palavra de Deus traz paz para a alma. E você sabe disso. Muita gente lê o Salmo 91 quando está perturbado, lê o Salmo 91 e fica calmo. Só que ela vai ali só para aliviar a sua dor, aliviar a sua situação difícil. Mas depois esquece e vai viver novamente no pecado, aí volta novamente a sofrer. Então, o que cura a alma é a palavra de Deus. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Espírito e vida. Então, Jesus quer isso, que essa palavra, que é espírito e vida, que é o que ele oferece para o mundo que sofre, para as pessoas que sofrem, melhor dizendo, não o mundo, essas pessoas que têm carência de tudo, cujas almas estão sufocadas pela dor, pelo abandono, pela miséria, e não só a miséria física, mas a miséria espiritual, que as pessoas, infelizmente, têm muitas religiões, creem em tudo, menos em Deus. Creem em tudo, só não creem em Deus, e por isso suas almas continuam perdidas, perturbadas. Não há paz. Mas quando se tem acesso à palavra de Deus, ali Jesus sentado à mesa com os publicanos e pecadores, era a própria palavra encarnada, a palavra viva de Deus, o verbo encarnado, que estava dando àqueles publicanos e pecadores oportunidade de se converterem e de alcançarem a eternidade, a vida eterna. Então, amiga e amigo, espero ter ajudado aqueles que tinham dúvida com respeito ao sacrifício. Jesus, os sacrifícios de animais que os rabinos, os judeus, faziam para que tivessem o seu perdão, o perdão de seus pecados, era um tipo, era uma sombra do que viria Jesus fazer. Jesus assumiu o pecado de toda a humanidade. Ele já pagou o seu pecado, você sabia disso? Você que está vivendo no pecado, Jesus já pagou pelo seu pecado. Ele pagou com a própria vida, ele deu a sua própria alma.
para que você pudesse ter a sua alma curada. Não precisa você fazer sacrifício. Então, o sacrifício que ele diz respeito aqui, para não fazer, é pelos pecados, que não tem jeito. O pecado que você tem que sacrificar é você crer no Senhor Jesus. É você crer que ele já pagou a sua dívida e se converter e se arrepender do que você fez. O arrependimento é uma necessidade. Não é uma opção, é uma necessidade para todos. Todos pecaram, portanto, todos precisam de arrependimento. Todos pecaram. Significa que, então, todos necessitam de arrependimento. E é isso que Jesus veio. Ele veio não para os sãos, mas para os doentes, os pecadores, os que estão vivendo sob o regime do inferno e têm vivido, têm comido o pão que o diabo amassou. Então, ele veio para você. Ele veio para os aflitos, para os perdidos. Não é isso que o apóstolo Paulo diz lá, que Deus escolheu as coisas vis deste mundo, quer dizer, os vis. E os publicanos eram vis. Ele escolheu aqueles que estão excluídos da sociedade, aqueles que ninguém dá valor, aqueles que ninguém acredita. Ele escolheu você, amiga e amigo. Mas você tem que se arrepender, não é? Não é porque ele me escolheu que eu tenho que, bom, agora eu vou curtir. Não, você tem que se arrepender. O que quer dizer? Dar uma guinada de 180 graus, ou seja, deixar de fazer o que você fazia de errado. Tudo que você fazia de errado, você tem que deixar de fazer. Isso é arrependimento. E enquanto você não deixar de fazer o que é errado, não houve arrependimento. E se não há arrependimento, não há perdão. E se não há perdão, você está condenado. É isso aí. Essa é a palavra de Deus. Mas ele veio para os pecadores. Ele veio para as pessoas pecadoras. Se elas aceitam, assumem essa crença, essa fé de entrega de vida para ele e começa a viver de acordo com a sua palavra, fazer o que é certo. Fazer o que é certo. Isso que é viver arrependido. Infelizmente, nem todos querem fazer isso. Não é? Por isso, por exemplo, nós falamos de perdão. Se a pessoa não perdoa, como é que ela vai receber perdão? Como é que você vai querer que a justiça seja feita quando é por benefício seu? A justiça é justiça, tanto para condenar quanto para absolver. Então, a justiça de Deus se faz para aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, que se arrependem, que fazem o que é certo a partir do momento que o aceitam, que creem nele, começam a viver uma vida íntegra, reta, falando a verdade, vivendo na verdade. É isso aí, pessoa de caráter, que deixou o descaramento de lado e começou a ser uma pessoa de caráter. É isso que Deus quer. Quer de você, quer de mim, quer de todos nós. Agora, a pessoa, por exemplo, ela foi injustiçada, mas ela é uma pecadora. Como é que um pecador vai buscar justiça diante do reino de Deus? No reino deste mundo, o sujeito faz o que não presta, ele vai preso. E diante do juiz ele vai ser julgado. Vai ser julgado ou condenado ou absolvido, dependendo das provas. Mas no quesito com respeito ao reino de Deus, quando a pessoa
a pessoa recebe o perdão de Deus, quando a pessoa é perdoada por Deus, obrigatoriamente ela tem que perdoar. Porque ela recebeu o perdão, ela perdoa também. E se não houver perdão... Então, é muito importante que você entenda aqui o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Você aprendeu, viu agora qual é a diferença, que sacrifício que Jesus está falando aqui, que tipo de sacrifício que ele está falando que não se deve fazer, é sacrifício pelo pecado. Esse não, só ele, o sacrifício pelo pecado, só Jesus pôde fazer, mais ninguém pode fazer. Até porque se a pessoa ela faz o sacrifício dela, se sacrifica pelo pecado, se ela é pecadora, como é que ela vai? Como é que ela vai sacrificar pelo pecado de outros ou mesmo dela? O sacrifício que ela tem que fazer é pelo perdão dela, pelo arrependimento dela. Então, é importante aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Está claro? Os sacrifícios que os judeus faziam eram para o perdão de seus pecados. Cometiam um pecado, pegavam um animal, tadinho, e ofereciam em sacrifício. E o pecado dele era expelido. Mas, quando Jesus veio, ele morreu por todos. Acabou o sacrifício de animal. O animal não tem que ser sacrificado mais. Jesus já foi sacrificado por todos. Porém, para que todos possam receber os benefícios do sacrifício de Jesus, tem que se arrepender. Tem que se arrepender. E o arrependimento é um sacrifício, porque você deixa de fazer o que a sua carne gosta. Ou melhor, nós deixamos de fazer o que a nossa carne quer e gosta. Os prazeres da carne. Deus abençoe a todos vocês. Pense nisso. O texto lá de Mateus capítulo 9, do versículo 10 até o versículo 13. Deus abençoe e até amanhã.